Olá, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Deus abençoe teus projetos. Estamos aqui agora com o nosso amigo Reverendo Edson Leandro, lá de Teresópolis. Estará trazendo para você uma mensagem para a sua meditação e para a sua vida. Reverendo Edson. A paz do eterno Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Em nome de Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário por nossas vidas. Que a paz dele esteja sobre o seu lar, sobre sua vida, sobre sua casa, nesse momento. Eu gostaria de convidar você ao livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 26, que fala a respeito do nosso Criador. O nosso Criador. Ezequiel 1, versículo 26, que diz assim o texto: a visão resplendor do Todo-Poderoso. A visão do resplendor do Todo-Poderoso. E por cima do firmamento que estava por cima das suas cabeças, havia uma semelhante de trono, como de uma safira, e sobre a semelhança do trono havia como que a semelhante de um homem no alto sobre ele. Semelhante de um homem no alto sobre ele. O 27 também, para fazer o complemento da palavra. E vi como a cor de âmbar, como o aspecto do fogo pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos, e daí para cima, e desde a semelhança dos seus lombos, daí para baixo. Vi como a semelhança de fogo, e um resplendor ao redor dele. E como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia de chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória de Ial. E vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Aleluia! Meus amados e queridos irmãos, ouvintes, nesse momento eu gostaria de abordar aqui o assunto com respeito ao que estava assentado sobre esse trono, a qual Ezequiel viu, a qual Ezequiel estava no 5º dia do mês, estando ele no meio dos cativos, junto ao rio Quebar. Lhe veio essa visão. E essa visão do capítulo 1, versículo 26, ele fala sobre um homem, a semelhança de um homem sentado sobre o trono. Em Gênesis, ou seja, o livro de Bereshit 2, versículo 7, ele fala sobre a criação do homem, a imagem e semelhança dele. Se esse que estava sentado sobre o trono tinha a semelhança de um homem, o homem tem braço, perna, tronco, cabeça, olhos, boca, nariz. Um homem tem tudo isso. E se nós somos imagem e semelhança dele, nós fomos feitos imagem e semelhança dele, é necessário nós procurarmos saber quem nós somos, primeiramente. Ele deu uma noção da ilustração de como ele é. Se nós somos imagem e semelhança dele, teremos automaticamente que nos estudar, nos conhecer melhor, entender quem nós somos, para podermos explicar quem ele é. Então, primeiro começa pelo protótipo homem, pelo design homem, por toda a estrutura que um homem foi formado. E aí nós vamos entender quem é o Criador.
que nos criou a imagem e semelhança dele, e o que estava sentado sobre o trono, a qual Ezequiel viu, tinha semelhança de um homem. E semelhança é parecido, igual, semelhante. Então passamos a nos entender melhor. Paulo, em 2 Coríntios 5, versículo 1 até o 3, ele diz assim que nós que estamos neste tabernáculo, gememos para ser absorvido pela vida. Paulo chamou o nosso corpo de tabernáculo. E se o corpo humano é um tabernáculo, automaticamente nós temos que entender, passarmos a analisar, a estudar o que é um tabernáculo. E o que é um tabernáculo? Tabernáculo é um lugar de habitação divina. Tabernáculo é constituído de 3 lugares. Lugares este que tem o primeiro lugar, na porta de entrada, que é o átrio, onde estão expostas 2 peças interessantes. Uma que se faz o sacrifício e a outra que lava as mãos após o sacrifício. Esse é o átrio. Depois, ao entrar pelas portas com as mãos limpas, tem o lugar santo. Essas mãos limpas é para que ele venha pegar o pouco daquele sangue do sacrifício que foi feito lá fora e aspergir no altar de incenso, colocar sobre o altar de incenso, para poder mostrar: Pai, foi consumado o sacrifício pela vida pecaminosa de fulano ou ciclano que estava ali fazendo a sua purificação. Este tabernáculo, ele composto de 3 lugares, que era o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. O lugar átrio, nós já falamos de 2 peças. 2 peças, uma do altar de holocausto e a outra a bacia de bronze, que era para lavar as mãos. Depois entrava no segundo lugar. O segundo lugar é o lugar santo. Esse lugar santo tinha 3 móveis dentro dele, que era o candeeiro de ouro, ou candelabro de ouro, que era aquele que iluminava o local. Tinha o altar de incenso, que era aonde colocava o sangue do sacrifício. E tinha também a mesa dos pães, que era onde se sentava para haver comunhão na mesa dos pães. Foi feito o sacrifício, aspergido o sangue, na luz do candeeiro existia comunhão na mesa. Então era a mesa, o altar de incenso e o candelabro de ouro. E lá dentro, no lugar santíssimo, existia a arca da aliança. Esse local, somente o sacerdote uma vez por ano poderia entrar lá. E ele tinha que entrar amarrado sobre uma corda, com alguns guisados de romã, fazendo barulhinho para mostrar que ele estava vivo lá dentro. Porque se ele entrasse com mentira, se ele entrasse lá dentro com a vida sob engano, ele ficava lá dentro mesmo. A vida dele era tirada lá dentro daquele local, do lugar santíssimo. E aí aquele guisado, aquele barulhinho das romãs paravam de fazer barulho. E nesse momento podia puxar a corda, porque ele já estava sem vida. Isso se ele entrasse de qualquer maneira, com engano, lá dentro do Santo dos Santos. Grande era a responsabilidade dos sacerdotes, como também hoje existe uma grande responsabilidade na vida dos sacerdotes, dos pastores, os líderes das igrejas. E, pois bem, retornando ao assunto de imagem e semelhança do Eterno. Se nós formos chamados, comparado como um tabernáculo, automaticamente
o que tem dentro de um tabernáculo, tem dentro de nós. Se nós formos comparados com um tabernáculo, então o que nós somos? Aonde é que nós estamos? Nós estamos na terra, com esse corpo físico, com uma alma a ser preparada para morar no céu, através do arrependimento em Cristo, e um espírito que veio do eterno e voltará para o eterno. Ele só veio para dar vida a esta alma, porque a alma é quem vai sobreviver eternamente. A alma é quem vai sobreviver eternamente. Ela veio aqui na terra por uma missão. Então nós temos aí, como tabernáculo, nós temos o corpo físico, que é lugar de sacrifício, adoração, louvor, jejum, busca, muitas vezes deixarmos de fazer coisas que nos agrada, o que agrada o corpo físico, para poder agradar ao Espírito Santo. E essa terra aqui, esse corpo físico, é lugar de sacrifício, é o átrio do tabernáculo. E o lugar santo, qual é o lugar santo? O lugar santo é a alma, é a mente e o coração. A mente e o coração formam essa composição de lugar santo, aonde nós temos comunhão uns com os outros. Andamos na luz do conhecimento da palavra e temos comunhão uns com os outros. Perfeitamente. E nessa comunhão que nós temos pela nossa alma, faz com que nós venhamos ter vida nessa alma por causa desse Espírito que habita dentro de nós. Que esse Espírito que habita dentro de nós simboliza o lugar santíssimo. O lugar santíssimo, esse Espírito, o fôlego de vida que habita dentro de nós, se chama Santíssimo. Ele veio de Deus e voltará para Deus. O Espírito que habita dentro de nós. Então eis aí o tabernáculo. Nós somos um tabernáculo. E se nós temos um corpo, uma alma e um espírito, automaticamente o eterno também tem. Nós somos imagem e semelhança dele. E aonde é que está o espírito do eterno? Onde é que está o espírito desse Criador fabuloso, desse Criador, desse ser que chama-se seres humanos, que nunca nascerá um igual ao outro? Sempre diferente, pode ser até que na aparência sejam parecidos, mas no interior sejam diferentes. Nunca existirá um ser humano igual ao outro, porque cada um tem a sua criação, tem a sua origem, tem a sua descendência, e há essa grande diferença entre um ser humano e outros seres humanos. Então, o tabernáculo, homem, tem um corpo, uma alma e um espírito. E o tabernáculo, Deus. E o tabernáculo eterno. Onde está essas partes dele? Pois bem, vamos encontrar no livro de Bereshit, ou Gênesis 1 e 2. Capítulo 1, versículo 1 e 2. Que diz assim, que o espírito dele pairava sobre a face das águas. O espírito dele pairava. Então, quer dizer que ele tem um espírito. E se ele tem um espírito, automaticamente ele teria que ter uma alma, porque nós somos imagem e semelhança dele. E onde é que está essa alma? Levíticos 26, 30. Você vai encontrar a alma dele, ele falando para o povo de Israel que a alma dele não tinha prazer no povo de Israel por eles andarem na idolatria, andarem de qualquer maneira. Então a alma do Eterno não tinha prazer nele. Encontramos a alma do Eterno. Aí está a alma do Eterno. Aleluia. Encontramos o espírito e a alma. E aonde é que está o corpo? O corpo está aqui.
revelado a Ezequiel 1, versículo 26, que fala: semelhante do trono havia, sobre a semelhança do trono havia, como que a semelhante de um homem. Semelhante a um homem, quer dizer que ele tinha braço, perna, olhos, boca, como um homem tem. Só que esse corpo aqui que Ezequiel viu era um corpo espiritual, porque até então Deus não tinha se manifestado em carne e osso aqui na terra. E em Colossenses 2:9, olhos dele, ali entrou a humildade em Paulo, porque Paulo era um perseguidor dos cristãos. E esse mesmo Paulo reconheceu que toda a plenitude da divindade estava sobre aquele corpo chamado de Yahshua, de Cristo, e esse Jesus que você conhece estava sobre aquele corpo. Paulo reconheceu aquele corpo tendo toda a plenitude da divindade, ou seja, tendo o espírito de Gênesis 1:2, tendo a alma de Levíticos 26:30, e tendo o corpo que Ezequiel viu espiritualmente sentado sobre o trono, sobre aquele corpo chamado Yahshua. Conhecemos como Jesus, chamado Messias, ungido. Sobre aquele corpo estava toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade estava sobre aquele corpo. Paulo reconheceu isso. E eis aí o corpo físico que foi gerado pelo Ruach HaKodesh, que significa Espírito Santíssimo do hebraico, transliterado diretamente para o português. Espírito Santíssimo, Ruach, Espírito HaKodesh, Santíssimo. Espírito Santíssimo. Esse Espírito Santíssimo, Ruach HaKodesh, foi quem formou no ventre de uma virgem um corpo, ou seja, um zigoto. Zigoto são as primeiras duas células formadas dentro do útero de uma mulher. E esse zigoto foi formado por quem? Pelo Espírito Santíssimo. Porque nenhum homem tinha tocado em Miriam ou Maria. Nenhum homem tinha tocado. José não tocou. José não fez parte dessa construção embrionária dentro de Maria. Ele não fez parte. Este corpo não foi criado por um outro homem. Por isso, ele nunca foi 100% homem. Ele sempre foi 100% divino. 100% divino, porque foi o Espírito Santo que fez ele dentro de Maria. Não foi José. No entanto, em algumas traduções, José entra na linhagem de Maria. Mas da tradução do hebraico diretamente para o português, José não entra nos antepassados de Yahshua. Quem entra é Maria. Miriam é que entra nessa linhagem de descendentes de Jacó, de Abraão, de Isaac. Ela é quem é a descendente de Cristo, porque Cristo foi descendente dela com o Espírito Santo e não descendente dela com José. Eis aí o corpo físico do Eterno, o complemento da imagem e semelhança.
e materialização de toda essa plenitude no ventre de Maria. Por isso, meus queridos, devemos aprender com esse Espírito excelente que foi deixado aqui na terra. Porque ele disse que nos ensinaria todas as coisas. O Espírito Santíssimo nos ensinaria todas as coisas. O Espírito Santíssimo. Por isso que Cristo disse que ele iria, mas nos enviaria o Consolador, que nos ensinaria todas as coisas. Todas as coisas. Não é 1%, não é 2%, são 3%, não são 10%. Com os gregos, com os romanos, com os judeus. Ou você de fato tem buscado esse Espírito Santo que ficou aqui na terra para orientar, para falar contigo, ensinar. Esse Espírito excelente está aqui por sua causa, por minha causa. E nós devemos valorizar esse Espírito Santo. A escola perfeita, o Espírito Santo, é a escola perfeita. Não nos deixa confundidos, não nos deixa confundidos, não nos deixa atordoados. Toda confusão é retirada do nosso caminho, porque ele é reto, correto, no entendimento que ele nos traz. O entendimento que ele nos traz não causa confusão, não, de maneira alguma, porque é um Espírito excelente. Não é Espírito Santo. Santo é o nosso, santificado no corpo de Cristo morto na cruz do Calvário. O dele é santíssimo. Santíssimo. E um Espírito Santíssimo é algo elevado. Elevado como? O Espírito Santíssimo, vocês podem parar e refletir, observar dentro das Escrituras Sagradas, que diz que a blasfêmia contra o Pai tem perdão. A blasfêmia contra o Filho também tem perdão. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, esse não tem perdão. É cancelado. Sabe o que é uma blasfêmia contra o Espírito Santo? Blasfêmia contra o Espírito Santo não é você falar do profeta, não é você falar mal do pastor, não é você xingar ou falar da igreja, não. Isso não é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é quando uma pessoa está sendo usado pelo Espírito Santo e você dizer que aquele Espírito que está sobre ele é o demônio. Isso é uma blasfêmia. E isso verdadeiramente é uma blasfêmia. Muitas vezes você pode estar pensando que pecou, que falou algumas besteiras e que acha que blasfemou contra o Espírito Santo. Não. A blasfêmia contra o Espírito Santo é quando você fala diretamente a uma pessoa que está sendo usada pelo Espírito Santo e você diz que é o demônio. Por isso é que eu nunca julguei profetas. Eu posso até mesmo às vezes julgar profecias, que é o que a Bíblia me dá esse respaldo, de julgar a profecia e não julgar o profeta. Porque quando você diz que o Espírito que está sobre o profeta é o demônio, automaticamente você está blasfemando contra o Espírito que está nele. Agora, quando você julga aquilo que ele fala, você vem para a palavra e vê se vai bater. Se não bater dentro da palavra, você deixa de acreditar naquilo que ele está falando. Mas se o que ele está falando dentro da palavra,
e você ainda julga ele dizendo que é o demônio que está usando, você está blasfemando contra o Espírito Santo, o Espírito Santíssimo. E contra esse não há perdão. É cancelado. Eu costumo dizer que nós estamos numa fase muito preocupante e muito séria, que é por uma palavra nós somos salvos, e por outra palavra nós podemos ser cancelados eternamente, por uma blasfêmia contra o Espírito Santo, de dizer que um irmão ou uma irmã está sendo usado pelo demônio. É melhor não falar nada, é melhor se calar, do que você dizer que a pessoa está sendo usada pelo demônio sem você saber. Se não foi te dado, não foi atribuído a ti o dom do discernimento, para você discernir se aquele espírito é ou não é de Deus, fique calado, não fale nada, não julgue o seu irmão, porque ele usa as coisas loucas. O próprio Eterno diz que ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as que são. Imagine quem é o Eterno. Ele é que tem que ser glorificado e exaltado. A ele é que tem que ser atribuído o louvor, a adoração. A ele pertence isso tudo, não ao homem. Podemos ver que Davi, em sua excelência, de força, de coragem, enfrentou leão, enfrentou urso, enfrentou gigante, venceu várias batalhas. Mas teve um momento dele de fraqueza, em que ele estava passeando lá em cima do palácio e ele olhou, viu uma mulher linda, maravilhosa, em quem chamou a atenção dele. E nessa atenção que ele fez, ele se apaixonou por aquela mulher. E o esposo, como não dava atenção devida a ela, ela também acabou caindo em tentação com ele. Mesmo assim, ele não deixou de ser segundo o coração de Deus. Sabe o que Deus queria mostrar ali? Que ele é o Santo dos Santos. E nós somos imperfeitos, cheios de defeitos. Precisamos a cada momento sermos transformados pela experiência que nos é dado a cada dia, para que nós venhamos passar por ela. Então, o trabalhar de Deus na nossa vida vem através das experiências que nós passamos. Lutas e provações, tempestade, vento, deserto, tudo isso faz parte do trabalhar de Deus na nossa vida. Isso nós temos que nos fartar disso. E aí, o gostinho da vitória virá. Porque tudo que tem aqui na terra material, tudo isso vai ficar aqui, tudo isso aqui passa. Tudo isso aqui, a ferrugem come, a ferrugem corrói. O corpo da gente, os bichinhos comem, não sobra nada. Tudo aqui é passageiro. Por isso que o Eterno não tem um carinho voltado para as paixões nossas aqui dessa terra. Não existe essa possibilidade. Existe nele a visão de que nós devemos reconhecer o nosso estado falho, o nosso estado de barro, o nosso estado de imperfeição. Porque quando nós reconhecemos o nosso estado de imperfeição, automaticamente isso é atribuído a gente à presença do Espírito Santíssimo, porque houve o reconhecimento de falho e ser imperfeito. E aí a plenitude da divindade começa a entrar dentro de nós. E quando ela entra dentro de nós nos tornamos um poder até na nossa fala.
Porque a fala, a verbalização de uma pessoa cheia do Ruach HaKodesh, porque o Ruach HaKodesh é a presença do Filho dentro de nós. Nós aceitamos o Filho como Salvador. O que foi dito como Filho, porque na realidade aquilo foi um enigma que o Eterno atribuiu. O anjo Gabriel disse a Maria que o que estava gerado dentro dela seria chamado Filho de Deus. Não é que seria filho exatamente, seria chamado Filho de Deus. Mas na realidade era o próprio Deus que estava ali dentro daquele ventre, sendo formado, dentro daquele útero sendo formado. Era exatamente o próprio Eterno, a própria plenitude da divindade dentro daquele corpo de Maria. E o anjo Gabriel disse: o que está sobre ti será chamado filho, será chamado filho. Porque se ele dissesse que era o próprio Deus dentro do corpo, dentro daquele útero de Maria, se ela dissesse que aquele era o próprio Eterno dentro do seu útero, essa criança não chegaria aos 12 anos de idade. Chegou com muito sacrifício aos 33 anos, dizendo ser filho. Se ele dissesse que era o Eterno, os judeus pirariam. Eles entrariam em paranoia. Eles entrariam em depressão. Eles entrariam em histeria. Sabe por quê? Porque a cabeça deles, que viviam nesse mundo físico, preso a esse mundo físico, não entenderia como é que o Eterno poderia se fazer carne dentro do ventre de uma mulher. Até hoje, de repente, eles têm essa dificuldade desse entendimento. Mas eu vos apresento esse entendimento pelo Ruach HaKodesh, esse Espírito excelente que tem estado dentro de mim. E quando eu falo dentro de mim, eu falo tomando conta do meu eu, do meu querer, de toda a minha vida. É necessário, meu querido, meu irmão, para que você seja absorvido pela vida, você negar as paixões desse corpo. Negue as paixões desse corpo e você vai ver a diferença que é você estar em espírito e em verdade. Conhecimento vai ser dado assim aos montes. Sabedoria, inteligência, novidades de vida vai transbordar dentro de você. Imagem e semelhança somos nós. Nós temos esse privilégio de sermos chamados imagem e semelhança. Satanás nunca terá este privilégio. Nunca haverá esse privilégio. Sabe por quê? Porque quando o Eterno está dentro de nós, que é o que ele fez todo um projeto salvítico antes da fundação do mundo. Ele já tinha elaborado esse projeto. Ou pensa você que é só o ser humano que forma projetos? Se nós somos imagem e semelhança dele, imagine o projeto que ele não tem fora dessa matéria física que foi feita para viver dentro de um passado, de um presente e de um futuro que só haverá dentro
dessa atmosfera terrena. Essa terra foi feita para viver dentro do passado, do presente e do futuro. E você está preso nela por quê? Você quer continuar aqui preso, sendo consumido somente pelos bichinhos? Somente tendo muita tristeza, muita perseguição e não procurando sair desse estágio seu, terreno, físico, egocêntrico, seu? Saia dele. Saia dele, porque existe uma eternidade te esperando para salvar aqueles que acreditarem em mim, aqueles que tiverem fé em mim, esses serão salvos. E é desta maneira, acreditar, crer, e você vai mudar o curso da história da sua vida. Porque se o Espírito Santíssimo, que é o Criador de todas as coisas, está dentro de você, está dentro de mim, então você tem o poder para mudar o curso da história na sua vida. Porque você tem que começar a verbalizar. Verbalizar o quê? Aquilo que seja de crescimento para a sua vida. Aquilo que seja de mudança de curso da história para a sua vida. Não liberar pragas da sua boca, palavras malditas sobre a vida dos seus filhos quando está nervoso, quando está nervosa. Mas libera a palavra de bênção mesmo estando nervoso. Chama de abençoado, de livre, de próspero. Porque aí você vai ter uma descendência próspera e abençoada. Porque somos nós que formamos isso. Nós que formamos a nossa descendência a ser abençoada, ser próspera, ser inteligente. Somos nós que fazemos isso, através das nossas palavras de bênção e daquilo que habita dentro de nós. Mudança de curso da história. É o que eu venho trazer para você como imagem e semelhança do eterno Criador. Imagem e semelhança do eterno Criador somos nós, homens, mulheres, gênero humano. Imagem e semelhança do eterno. Quando eu falo de imagem e semelhança, eu não me refiro ao que você pensa ser, ao que você pensa que você é. Porque muitas vezes você pode ter 2 personalidades, 3 personalidades, 4 personalidades, e tomando posse e achando que isso é seu, achando que você tem é dono dessa personalidade. E muitas vezes lá dentro do processo embrionário você foi visitado com um espírito maligno, e esse espírito maligno pode ter te convencido a você ser uma forma diferente da natural. Por exemplo, um homossexual, uma mulher, ela tem dupla personalidade. Se chama dentro da psicologia bipolaridade. A bipolaridade são 2 personalidades. Personalidades essas que vêm sendo gerada desde lá do útero da sua mãe. Pode ter vindo um espírito acompanhando a sua vida. Você passa pela sua infância, pela sua adolescência, tendo intimidade com esse espírito. E esse espírito pode te conduzir a uma forma diferenciada da natureza. É onde vem o homem pensando que acha que é mulher. Hoje ele é mulher, amanhã ele pode querer ser homem, amanhã ele pode querer ser um cachorro ou ser um animal. Esse é o espírito que vem te acompanhando. E toma posse da sua personalidade real. Porque a sua personalidade real
é aquela que te dá sede de paz, sede de tranquilidade. E essa personalidade real que existe dentro de nós é o Espírito que nós temos dentro de nós, que veio de Deus e voltará para Deus. E sabe aonde é que esse Espírito está acoplado? Em um órgão dentro do nosso corpo chamado diafragma. O diafragma é o único órgão, anatomicamente falando, que tem o poder para se movimentar sozinho. É o diafragma. Esse espírito está conectado a ele, que é o fôlego de vida. O fôlego de vida está conectado ao diafragma. E o diafragma tem o poder para movimentar os pulmões. Os pulmões têm o poder para movimentar o coração. E o coração tem o poder para dar vida ao cérebro pela oxigenação que ele bombeia para o mesmo. A ordem está sobre o diafragma. O poder está sobre o diafragma. No entanto, um diafragma parado, acabou a vida. Pode até mesmo estar num sistema respiratório hospitalar artificialmente. Mas depois que o diafragma parou, acabou a vida. Isso é ser imagem e semelhança do Criador. Imagem e semelhança é o que nós somos. Quando aceitamos Cristo como nosso Salvador, nós estamos abrindo um portal para que o Espírito Santíssimo venha habitar dentro do nosso corpo. Mas é necessário tomar essa atitude. É necessário tomar essa decisão de querer se arrepender de nossos pecados, de acreditarmos, de entendermos que somos falhos, cheios de defeitos e precisamos de Cristo. Precisamos do arrependimento dentro de nós. Que o Eterno te abençoe. Eu estarei aqui de volta outros dias participando do exército de oração. Somos um exército que oramos, que clamamos pela vida de pessoas. Somos um exército que mudamos o curso da história, até mesmo do nosso país. Não com o nosso corpo físico, mas com a nossa fé. Porque a fé tem o poder para remover, para mudar montanha de um lado para o outro. Fé. Deus abençoe a sua vida. Que o Eterno te guarde, te encha de paz e de amor. Porque o amor não é uma palavra não, viu? O amor é uma atitude. Atitude essa que foi tomada na cruz do Calvário. E hoje nós estamos aqui por causa dessa atitude de morte de cruz. Deus abençoe a sua vida. Exército de oração. Sai, irmão, sai palavra do nosso amigo Reverendo Edson Leandro, responsável lá da nossa unidade lá em Teresópolis. Homem lá fazendo orações, atendimentos terapêuticos, psicanalista, doutor em psicanálise, teólogo, defensor de tese e o homem do zigoto. É o homem aí do livro do zigoto. Como é que tá esse livro do zigoto aí, o reverendo? O livro do zigoto, ele tá quase, eu já estou quase terminando ele, né? É um livro que ele fala sobre a maldição hereditária. A maldição hereditária, né?
A maldição, ela vem às vezes através do espermatozoide do pai com a célula da mãe. Ele pode ter tanto a maldição vinda pelo espermatozoide do pai, como da célula que forma o zigoto dentro do útero da mãe, né? Então, essa maldição pode ser materna e pode ser paterna. Então, tem muitas coisas que às vezes acontecem na nossa vida que a gente não entende. A gente planta feijão e começa a colher espinho. A gente planta arroz e de repente começa a colher abóbora. Então a gente fica meio perdido nessa colheita da vida, tá? Por quê? Porque o início do problema está lá no zigoto, na formação do zigoto. Isso aí foi só uma pincelada. Você vai saber na íntegra no lançamento do livro, quando ele vier aqui palestrar. Amém? Então fica aí pensando aí no zigoto. Onde é que deu problema no zigoto lá? Como é que foi isso? Né? Daqui a pouco eu vou falar do zigoto ao esgoto. Como é que o camarada vai parar lá? Desde o útero da mãe, o inimigo com um plano de derrotar essa pessoa. Mas aprove a Deus usar o reverendo Edson com essa palavra, com esse livro, para te instruir, até para você trabalhar nessa maldição hereditária aí, através de orações e campanhas na tua vida. Irmão, fica no fundo aí com o reverendo Edson, se despedindo de você. Forte abraço, até a próxima. E daqui a pouco tem ao vivão lá em cima, hein? Legal. Eita glória. Aleluia, terra.